Certo. Um, Hello, everyone, to the new session of the International Conference on Management, Governance, and Leadership in a Multipolar World. Today we have Professor Yolanda Van, and she'll be speaking in Portuguese. Professora, muito obrigado por ter aceito participar nesta conferência, a sua participação é sempre muito valiosa em termos do saber que nos traz. Eu passo-lhe agora a palavra e vamos ouvir a professora Yolanda Van. Sim, senhora, muito obrigada, professor Carlos Gonçalves, por mais este convite e já estou a acostumar-me a habituar sempre a receber estes convites anualmente. Então, no mês de julho já reservo um espaço na minha agenda Obrigadíssimo. Obrigadíssimo. para poder, de facto, dar o meu contributo, que não é diferente das outras pessoas, mas tem outra particularidade pelo facto de que Moçambique, como um país do continente africano e na região onde se encontra, tem algumas características que eventualmente possam interessar a outras pessoas. Este ano, ao receber o tema, achei interessante refletir sobre a questão do novo modelo de governança. Porque, como eu dizia, nós sequer iniciamos o modelo que está agora em vigor, e então eu me pergunto se de facto é isso que está em jogo no caso concreto de Moçambique. O ambiente multipolar que caracteriza o mundo em que vivemos hoje trouxe uma nova, portanto, configuração geopolítica, profundamente marcada pelo surgimento de diferentes polos de poder a nível global, como a literatura, de facto, amplamente tem feito referência em relação a isto. Assistimos à multiplicação do conflito e Moçambique não foge a esta regra, infelizmente, né? Temos o caso de Cabo Delgado, que já dura desde 2017, e realmente a questão que se coloca aqui é que soluções ou que respostas nós podemos dar na área da gestão de negócios, na área da gestão das empresas. Porque efetivamente é preciso encontrar respostas inovadoras para os desafios que são colocados aos empresários. E nos últimos anos, Moçambique tem sido afetado por sucessivos choques internos e externos que têm interferido no desempenho da economia, mas mais do que isso, os seus efeitos têm atingido gravemente as populações mais desfavorecidas do país, as populações mais carentes. E dos fenómenos mais graves que eu gostaria aqui, portanto, de fazer referência, sem portanto, uma análise profunda, mas, portanto, para mostrar a dimensão que isto pode ter na gestão dos negócios e das empresas, eu gostaria de destacar, portanto, as próprias crises económicas, né? Que a nível global tem gerado bastantes efeitos negativos para os países da periferia, como se costuma dizer, mas, em particular, em Moçambique, eu já tinha começado a referir, o que está em jogo é a questão do conflito armado que se registra em Cabo Delgado, porque desde que iniciou em 2017, já somamos em perto ou mais de 1 milhão de pessoas deslocadas, isto são as projeções do Acnur, que realmente estima-se que 1 milhão de habitantes em Cabo Delgado está deslocado das suas zonas de origem, e nós podemos imaginar o tipo de desafios que coloca as pessoas para a sua sobrevivência diária, e não só as empresas que se encontravam nessas zonas, de facto, encaram o drama de como sustentar as suas atividades, como, de facto, dar vazão àquilo que foram as expectativas criadas quando da descoberta, portanto, do gás natural na província de Cabo Delgado. Por outro lado, aliado, portanto, o agravante é que assistimos também a eventos extremos ligados às mudanças climáticas, e eu vou dar, por exemplo, o exemplo de pelo menos 3 ciclones tropicais
que nos últimos anos afetaram Moçambique de forma sucessiva e que criaram, de facto, grandes constrangimentos, dificultando a atividade econômica nas zonas afetadas. Estou a falar do Idai, que afetou a zona centro do país, mas em particular a cidade da Beira, que ficou praticamente desfeita ou destruída. O ciclone Kennedy na província de Cabo Delgado, mas também particularmente na cidade de Pemba, em que de facto muitas pessoas ficaram deslocadas. O ciclone Fred também, que em 2022 afetou a província da Zambésia e que praticamente uma boa parte dos distritos, e em particular a cidade capital da Zambésia, também foi fortemente afetada por estes eventos. E realmente não há como fazer uma previsão de gestão de empresa realística, tendo em conta os riscos associados a estes fenómenos de ciclones. E na zona sul do país também temos a questão das secas prolongadas. Portanto, quer dizer, são exemplos que, de facto, demonstram que se o pacote da nova governança que se pretende instituir, se não levar em conta estes acontecimentos, pode pôr em jogo, efetivamente, aquilo que é a expectativa do investidor de ter retorno no seu investimento. Além disso, também temos a acrescentar a Covid, que de 2019 até agora, podemos dizer assim, no caso de Moçambique, realmente ela teve repercussões extremamente negativas, na medida em que é um país que uma boa parte da sua economia assenta no turismo. Então, várias instâncias turísticas tiveram que ser encerradas e isso significou diminuição do número de turistas que entraram no país, para não falar de turistas internos que praticamente tanto não puderam se deslocar de um local para outro. E isso também contribuiu muito para, de facto, se estimular quem quisesse investir nestas áreas ou outras. Portanto, estas situações todas aqui são extremamente gravosas para a economia de Moçambique. E voltando ainda à situação de Cabo Delgado, por exemplo, podemos fazer referência à situação da empresa Total Energy, que fez, ou que pelo menos está previsto fazer um investimento extremamente elevado para a produção do gás natural em Palma, mas que desde março de 2021, por causa dos efeitos dos ataques terroristas, interrompeu as suas operações e não há data previsível de quando é que vai retomar. Isso não só cria transtornos às populações locais que, portanto, tinham começado a ter uma esperança de uma vida melhor em função da produção que, portanto, poderia ser aproveitada por esta grande multinacional, mas que, de facto, viram as suas expectativas goradas na medida em que agora não só são os ataques que os afetam, mas também não têm fonte de renda, porque a Total, que era a esperança de compra da coisa dos produtos dos camponeses de Palma, não pode dizer quando é que pode recomeçar as suas atividades e isso cria tanto grandes transtornos. Mas não só as populações, assim como o próprio Tesouro Nacional. Já havia uma grande expectativa de que em pouco tempo Moçambique ia começar a ter receitas pela produção do gás natural, mas infelizmente não, essa expectativa teve que ser adiada. Por outro lado, também temos a referência de que, enfim, aquela perspectiva de crescimento anual do PIB que tinha sido projetada pelo FMI em cerca de 10%, ela não vai se concretizar e, tendo em conta o grave problema que nós tivemos das dívidas não declaradas, em que, de facto, uma boa parte dos investidores não só voltaram para trás, mas, acima de tudo, houve uma interrupção do apoio no orçamento do Estado por causa desse problema. Então, nós tivemos uma situação extremamente difícil que faz com que falar de uma nova governança em Moçambique
é um bocado complicado porque é preciso ter em conta que, olha, pelo menos aquilo que era o modelo atual, esse em que uma boa parte dos países, portanto, já podem demonstrar os resultados que advêm da implementação deste novo modelo, do modelo em vigor de governança, nós sequer tivemos, portanto, a oportunidade de ver o que seria se de facto as empresas pudessem estar a implementar esse modelo de governança. Portanto, eu penso que nós podemos discutir isto, até que ponto nós podemos, de facto, fazer um salto significativo, de dizer assim, bom, vamos pegar nas experiências positivas, vamos pegar naquilo que foram bons resultados que os outros países tiveram com o atual modelo e passar imediatamente para um novo modelo. Mas até que ponto, efetivamente, isto pode ser possível, tendo em conta que nós não criamos ainda uma base, não, porque daquilo que o país, portanto, tem em termos de experiência, não é tão significativo e, portanto, não pode dar, portanto, incentivo para que as pessoas de facto, comecem a falar no novo modelo de governança. Mas todos acreditam que há benefícios em implementar as melhores práticas de governação corporativa, porque de facto isso traz um sucesso à gestão empresarial, mas o conhecimento que nós temos a nível local não nos permite, portanto, avançar com segurança e dizer assim, de facto, é isto que pode ser válido para a nossa situação em concreto. E eu vou fazer uma pequena reflexão ou dar uma pequena informação de como é que está hoje em dia a situação da implementação das boas práticas de governação corporativa. Em 2007 foi criado um instituto aqui em Moçambique, designado Instituto de Diretores, baseado, portanto, na terminologia inglesa, que, como sabido, Moçambique está no meio é rodeado por países de tradição inglesa, em que a maior parte, portanto, todos esses países, eles designam o Instituto de Diretores, que de facto tem tomado a responsabilidade de implementar estas práticas. Mas este instituto, com esta designação, acabou não dando maior visibilidade àquilo que se pretendia, porque as pessoas, portanto, começaram a pensar que era um clube de diretores ou um clube de gestores e não ter aquela percepção de que é um instituto que foi criado para tomar conta de um assunto muito mais profundo, que é da implementação de modelos de governação corporativa que fossem, portanto, que tivessem linhas orientadoras para a gestão das empresas. De qualquer forma, apesar dessa configuração, nos 12 anos, e eu vou explicar porque que falo em 12 anos, até 2019, este instituto teve, portanto, alguma atividade de peso, desde a publicação de alguns instrumentos, instrumentos corporativos, como é o caso do Código de Ética, como é o caso do Código de Governação de Moçambique, o Código de Mitigação de Riscos contra a Corrupção a nível empresarial. Portanto, todos esses instrumentos acabaram sendo, de facto, instrumentos muito úteis. Mas não sei por que razão é que esta atividade foi perdendo força ao longo do tempo. Não temos bases suficientes para afirmar que a principal razão de esta atividade ter realmente decaído deveu-se a isto ou mais aquilo. Porque a pesquisa em Moçambique, mesmo a pesquisa académica sobre a matéria de governação corporativa, é uma pesquisa muito modesta e as pessoas também não são muito curiosas em de facto, em cavar mais a fundo a situação. E a maior parte dos trabalhos acadêmicos que eu tive acesso, eu que tenho tido acesso por curiosidade, são estudos que procuram apenas fazer a descrição da filosofia de governação corporativa
e não vão ao centro da questão, que para mim, do meu ponto de vista, que é demonstrar a relação existente ou a correlação existente entre a aplicação desses princípios e os resultados que a empresa de facto pode obter. Para mim, isso é o mais importante, porque não adianta muito estar a contar de que, olha, a governação surgiu no ano tal e que fulano tal disse isto ou mas aquilo, porque é preciso convencer as pessoas com dados concretos qual é realmente o benefício concreto. E dizer assim, olha, se você for implementar este pacote de medidas de governação corporativa, o resultado que poderá advir tanto dessa iniciativa é este. E assim a pessoa, de facto, acaba, de facto, ganhando interesse e vontade em avançar. E eu afirmo isto porque nos últimos tempos eu tenho, de facto, orientado alguns cursos a alguns executivos na cidade de Maputo sobre isto, e uma das coisas que, de facto, eu depreendi foi de que as pessoas estão sedentas de ver em prática qual é a ligação, de facto, que existe entre implementar esses princípios de governação corporativa e o desempenho da empresa. E um curso agora que terminou agora em junho, tive a oportunidade de fazer uma seleção de estudos feitos já noutros países para mostrar, olha, aquilo que realmente nós dizemos assim em teoria é demonstrado nestes estudos aqui que realmente, por exemplo, o volume de negócios pode aumentar, que, por exemplo, colocando maior diversidade nos conselhos de administração pode ter este e aquele resultado, e aí as pessoas de facto ficam convencidas que vale a pena, né, abraçar esta iniciativa. Então, como eu dizia, nos primeiros 12 anos, tanto da prevalência do Instituto de Diretores, teve este desempenho com altos e baixos, acabando a estar numa situação em que ficou totalmente paralisado. E em agosto de 2018, houve, portanto, uma reviravolta, digamos assim, na medida em que foi nomeada uma nova direção que realmente começou a implementar um programa de atividade muito mais ousado, que permite, de facto, ter uma informação mínima sobre o que é que se passa no país. Portanto, foi iniciado em agosto de 2018 um processo de revitalização, digamos assim, do Instituto de Diretores, e o primeiro passo tomado foi dizer assim: olha, se calhar nós temos é que transformar a designação do Instituto para tirar essa ideia de que de facto é um clube de diretores, é um clube de gestores que se encontram de vez em quando para poderem discutir seus interesses e não os interesses das empresas que eles estão a gerir. Então, a partir, portanto, dessa análise, e porque de 2018 para cá, por causa da descoberta das reservas de gás natural em Cabo Delgado e noutros pontos do país, começou-se a ver, de facto, uma entrada cada vez maior de investimentos externos, e isso colocava um desafio não só para o governo, porque realmente tinha que provar e convencer esses investidores que estão a investir em terreno fértil, que podem de facto ter resultados muito positivos e muito bons. Então, a ideia foi que, de facto, é preciso apostar nesta questão da governação corporativa, porque tem vantagens e é preciso assegurar a presença desses investimentos na área do gás natural. Mas, por outro lado, também ficou claro de que a maioria das empresas moçambicanas ainda continuavam a não, ou seja, vou utilizar um termo não muito correto, mas continuavam a patinar em modelos de gestão tradicionais, que nós sabemos quais são, quais são os problemas que esses modelos têm por detrás, em que efetivamente os gestores das empresas, em particular, eu estou a falar das empresas do Estado, porque é uma área que eu conheço muito bem, em que os gestores dessas empresas estão muito mais preocupados em assegurar os seus interesses do que os interesses do seu proprietário principal, que é o Estado, não é? E nós temos sido surpreendidos, não surpreendidos, quer dizer,
todos os dias, a imprensa aqui, a imprensa local, relata-nos, portanto, situações que são desagradáveis, que de facto são situações que não, enfim, não trazem benefícios para ninguém. Mas, portanto, tendo em conta esta análise, olha, há a entrada de novos investimentos, é preciso mudar os modelos atuais de gestão de empresas e dos negócios, e, por outro lado, também tirar esta conotação do clube de diretores. Foi, portanto, acordado e foi consenso na Assembleia Geral desta instituição transformar a designação para Instituto Moçambicano de Governação Corporativa, porque aí realmente iria dar peso àquilo que é a sua intervenção e não apenas, portanto, os seus atores, mas sim a ação objeto que este instituto iria tomar. Portanto, a partir de agosto de 2018, o Instituto de Diretores passa-se a chamar Instituto Moçambicano de Governação Corporativa, e um dado muito importante que, de facto, é preciso destacar, que foi uma grande novidade, é que no seu estatuto prevê e aceita também membros institucionais. Porque até agora os membros eram só apenas os gestores individualmente, portanto, cada um decidia se inscrevia ou não se inscrevia. Além disso, foi aberto espaço para que as empresas também pudessem participar neste instituto como membros de direito e que pudessem, portanto, dar maior visibilidade aos seus negócios e maior credibilidade ao próprio instituto também. Então, a partir daí, realmente as coisas começaram a mudar, de facto, há uma maior participação. Neste momento, eu posso falar em 10 membros institucionais de grandes empresas, públicas e privadas, que, de facto, inclusive, foi por iniciativa própria que vieram bater portas ao Instituto Moçambicano de Governação Corporativa, querendo, de facto, ser membros, porque acreditam que aquilo pode ser a chave do sucesso dos seus negócios. Tem também esta transformação, tem um benefício que passou a intervir com mais força junto das empresas e a ajudar a redefinir, não é, as suas políticas de governação corporativa, portanto, a ajudar a elaborar instrumentos próprios de governação corporativa. E, portanto, neste momento, para além de dar maior espaço a esta atividade de redefinição dos instrumentos de governação corporativa, também há uma maior aproximação do Instituto com essas empresas para acompanhar a implementação desses instrumentos que, de facto, são necessários. E, portanto, esse acompanhamento tem sido muito positivo, na medida em que não é só o interesse de dizer, olha, eu já tenho o meu código na minha empresa, mas, de facto, pôr em prática. E nós temos o exemplo, por exemplo, de uma empresa da área de seguros, que tem sido, portanto, a referência aqui no nosso mercado, que, graças, portanto, à implementação do seu código de governação corporativa, tem tido bons resultados, não só nas suas atividades, mas também a maneira como realmente as atividades são realizadas tem chamado a atenção e serve de exemplo para as outras instituições. E foi graças a essa intervenção nessa empresa de seguros que o Instituto acabou elaborando ou celebrando um memorando de entendimento com a Associação das Empresas Seguradoras em Moçambique. E isso, portanto, é uma mais-valia incomensurável, na medida em que a área de seguros hoje em Moçambique é uma área, de facto, que está a ganhar grande espaço de atuação, mas também traz problemas por detrás. E então, com esta colaboração, com esta parceria com o Instituto, nós temos a certeza de que, de facto, alguns dos problemas de falta de ética, problemas de integridade, problemas que são nos relatados todos os dias, podem, de facto, começar a ser reduzidas graças a isso. Mas, além desta atuação a nível tanto
da sociedade moçambicana. Eu tenho a referir que também este instituto começou a ter parcerias, portanto, assinou acordos de parceria com alguns países, é o caso de Portugal, em que tem um memorando de entendimento com o Instituto Português de Corporate Governance, né? Mais para atuar na formação dos gestores moçambicanos, e também com a África do Sul, que é o nosso vizinho privilegiado aqui, onde nós, de facto, temos uma parceria com o Instituto de Ética, e já foram vários moçambicanos a este Instituto de Ética da África do Sul participar nos cursos que eles têm realizado, e alguns deles ganharam certificados, inclusive, para serem, digamos, instrutores ou formadores nesta dimensão de ética. E ainda dentro da África do Sul, temos também a cooperação com a Good Governance Academy, do professor Mervyn King, que é uma figura conhecida em todo o mundo, por causa, portanto, da sua atuação nesta matéria de corporate governance. Além disso, também é preciso destacar que este instituto é um dos 10 institutos a nível do continente africano que deu maior participação da criação da Rede Africana de Corporate Governance também. E que é uma instituição que hoje em dia não só limita-se a atuar a nível dos países que são membros da rede, mas nos últimos tempos, nos últimos 2 anos, começamos a verificar uma movimentação desta rede junto da União Africana, que é, portanto, um organismo de respeito para o continente africano, para que este assunto seja assumido pelo chefe de Estado e não seja só apenas um assunto de um instituto, um assunto de iniciativa de apenas algumas pessoas curiosas e que tanto se interessam pelo assunto. Então, há de facto, digamos, uma ação concertada para que nos próximos tempos, ou nas próximas cimeiras do chefe de Estado do continente africano, este assunto seja, portanto, colocado a nível da sua responsabilidade, e pensamos que a esse nível político as coisas também poderão ter realmente outra dinâmica e podemos já falar com outra certeza de que vamos ter sucessos portanto, na implementação destas práticas. Infelizmente, como eu dizia, os estudos que nós temos são bastante parcos em termos de informação para de facto dizermos que, olha, há um trabalho que está a resultar, apesar destes sinais positivos de haver uma instituição vocacionada para o tema, mas quando nós de facto nos aproximamos da maior parte do tecido empresarial em Moçambique, é muito constrangedor, porque, por exemplo, há um ano atrás tivemos a iniciativa de lançar um inquérito que era para medir realmente qual é o grau de implementação das práticas de governação corporativa recomendadas universalmente. Das 30 empresas que nós tínhamos de facto selecionado, apenas 8 é que responderam ao inquérito. Quer dizer, há receio de abrir as portas ou de abrir a caixa de Pandora, como se costuma dizer, porque pode-se imaginar realmente o que é que existe lá dentro, né? Mas não é por isso que vamos desistir, vamos insistir, vamos persistir, como se costuma dizer, e eu acredito que aos poucos, e também com estas iniciativas de formação que temos tido, aos poucos, de facto, a coisa poderá mudar de figura. Mas, infelizmente, ainda sentimos este, esta posição das pessoas de não, porque isso faz parte do segredo da empresa, não podemos divulgar. Quer dizer, é uma desculpa que não convence a ninguém. Mas eu acredito que com estas iniciativas de formação que tem havido, aos poucos nós podemos modificar a situação atual, e aí podemos falar no novo governo, no novo modelo de governança para o tecido empresarial em Moçambique.
Mas, por outro lado, eu queria destacar que não só houve esta preocupação de mudar a designação do Instituto, eh, ter uma nova abordagem do ponto de vista de estatuto do próprio Instituto, em abrir espaço para as grandes corporações. Queria também destacar que há um processo que iniciou agora no primeiro semestre, que tem a ver com a revisão do Código de Governação Corporativa de Moçambique, que foi lançado em 2011, num determinado contexto específico e que hoje, portanto, algumas coisas já, inclusive, já estão ultrapassadas. Portanto, o código que foi lançado em 2011, ele tinha determinadas características, tendo em conta que algumas práticas em curso eram aquelas práticas que, de facto, estavam de acordo com as condições específicas de cada empresa, mas hoje, por exemplo, nós fomos constatar que a maior parte dos países, nos seus códigos de governação, para além de listarem quais são os princípios e as melhores práticas, há um detalhamento de como é que essas práticas podem e devem ser implementadas. Então, é este o processo que, neste momento, os colegas deste instituto estão, portanto, muito, muito entusiasmados, inclusive, estão envolvidos na transformação deste instrumento, porque realmente é um instrumento extremamente válido que vai orientar os gestores das empresas, porque não basta de facto pronunciar e dizer, olha, o princípio é este, mas como é que na prática esse princípio ele é transformado? Como é que na prática pode o gestor implementar e ver imediatamente os seus resultados? Então, por essa razão, que é importante este processo que começou agora. Acredito que até o final do ano, ou princípio do próximo ano mais tardar, haverá um novo código que vai, de facto, trazer, não vou dizer, vai trazer grandes novidades, mas vai ser um instrumento muito mais fácil de manipular, fácil de usar, do que apenas fazer uma simples lista de princípios que eventualmente não ajudam muito. Então, esta era a reflexão que eu trazia para, para a sessão de hoje. Espero que realmente tenha conseguido passar aquilo que é a imagem da implementação das práticas de governação corporativa em Moçambique, assinalando que realmente o ponto mais alto, digamos assim, daquilo que nós podemos fazer referência como nossa experiência foi a transformação, de facto, do Instituto de Diretores no Instituto de Governação Corporativa, na medida em que a abordagem é totalmente diferente, sem dúvida, mas é uma abordagem muito mais pragmática, preocupada em, de facto, em dar o suporte adequado àqueles que no dia a dia devem implementar estas práticas de governação corporativa. E fico por aqui, caro professor, espero que realmente tenha proporcionado informação válida e interessante também sobre a Proporciona nossa sempre, realidade. professora, a professora Yolanda proporciona sempre um bom momento e com muito conhecimento partilhado e do terreno e daquilo que são as transformações em Moçambique e os grandes desafios. Portanto, há uma questão que se me colocou sempre relativamente e que se me coloca relativamente ao desenvolvimento desta multipolaridade, que no fundo relativamente mesmo aos modelos de governance, até que ponto é que, com a expansão da África, que está a ocorrer, portanto, e com esta multipolaridade, está a mudar bastante as coisas também em África, se um pensamento próprio africano que poderá trazer algo novo à gestão. E eu penso que nesses modelos de governação estão a ser pensados a partir de Moçambique e a partir da própria cultura moçambicana. Ou, Exato. pois, e essa é uma questão interessante para mim, porque até que ponto é que podemos ter esta multiculturalidade e Uhum, um modo de, porque de certo modo, por exemplo, quando veio a gestão japonesa, houve mudanças ao nível da gestão e do pensamento de gestão. correto, Quando correto. veio
portanto, quando entra em jogo focos de transformação e iniciativas de transformação, como aqueles que a professora Yolanda refere, acaba por haver aquilo que é a própria cultura do país, aquilo que é a própria história, o pensamento do país, vai acabar por conduzir a um outro tipo de modo de fazer as coisas e outro tipo de pensamento ao nível da gestão. E eu penso que vai enriquecer a gestão. E nesse sentido, eu não sei o que é que a professora Yolanda considera em termos a este nível, portanto, em relação aos modelos que estão a ser aplicados, se estão a importar em modelos ou se estão a pensar numa mudança a partir de dentro, portanto, criarem o seu próprio modo de fazer as coisas. Pois, esse é um ponto extremamente importante e nós temos um exemplo vivo daqui do país vizinho da África do Sul, que tem digamos, um conhecimento bastante difundido, que é o Ubuntu, né? Que é, de facto, modelos de gestão baseados na cultura local, baseados na experiência local dos países. Aqui em Moçambique, quando nós falamos em modelos de gestão das empresas, nesta fase, numa primeira fase, nós ainda buscamos os modelos internacionais ou Pois, universais, né? Obviamente que no dia a dia o gestor tem que se adaptar àquilo que são as características do seu negócio, as características também da equipa de colaboradores que tem para, de facto, ter sucesso no seu negócio. E dizer que é uma realidade e é um ponto interessante que o professor acabou de levantar. Eu, nas aulas que tenho tido com os meus estudantes de gestão de recursos humanos, isso é muito mais visível realmente quando se trata de gerir pessoas, né? Aí as pessoas têm essa dimensão de que é preciso ter em conta a cultura local para, de facto, gerir como deve ser as pessoas, para que as pessoas se sintam eh, num ambiente saudável dentro, portanto, da sua empresa e possam contribuir com todo o seu saber, com toda a sua capacidade e para o sucesso tanto do negócio. Portanto, concordo consigo que essa é uma dimensão que nós não podemos perder de vista, que não é uma questão de que vamos ignorar os modelos que os outros países, portanto, já alcançaram. Não se pode, portanto, dizer assim, não me leva. Vamos deitar fora esses modelos porque não foram criados dentro da nossa realidade. É a partir daí que nós vamos, de facto, buscar essas experiências positivas para adaptá-los às nossas condições específicas. Tanto para aquilo que é a maneira de pensar do moçambicano quando gera negócios. É isso que exatamente. nós temos, de facto, de privilegiar ao implementar estas regras todas. E penso que neste momento, nós estamos num momento muito crucial, que é a revisão deste Código de Governação Corporativa, em que vai, de facto, aparecer de uma forma muito clara este aspecto de que, olha, que aspectos culturais é que nós devemos contemplar no nosso código para realmente demonstrar que os bons modelos que deram bons resultados noutros países, aqui também podem ter o mesmo resultado. É o que eu Exatamente. posso comentar. Até para a Né? aceitação da mudança e a integração da mudança tem de ser sempre integrada naquilo que é o contexto daquele, embora haja questões universais ao nível da gestão, claro, mas Exato. há dimensões que, até, quando estamos a falar, por exemplo, de mudança organizacional, de modo de toda a cognição da organização em termos estratégicos, o pensamento estratégico da organização insere-se numa cultura nacional, mesmo numa cultura Exatamente. estratégica. E nesse sentido, Exatamente. acaba por ser interessante até ver como é que as empresas, ao implementar, introduzem Uhum, alterações e uhum. podem servir de case studies para a gestão ao Exato. nível internacional e para mudar o modo Exatamente. como e fazendo crescer a própria área da gestão, o próprio conhecimento na área da gestão e de práticas de gestão. Por isso Muito bem. é uma questão bastante interessante. Eu via, eu, noutro, depois a professora ia falar. Não, eu ia dizer que, por exemplo, portanto, aquilo que eu referi à dada altura na minha intervenção, de que a rede africana de governação corporativa, que está agora a aproximar-se junto à União Africana, Uhum, para trazer os chefes de Estado para a importância desta matéria. E uhum, eu penso que
a partir do momento em que realmente o assunto for assumido pelo chefe de Estado, aí vai haver, digamos, uma força para que as particularidades de cada país sejam de facto valorizadas e ao se definirem os códigos de governação de cada país, vai de facto esta questão do coisa da cultura local, da experiência local, ela vai de facto ser reforçada. Isso é, pois, porque é a tal questão fundamental, no fundo, é essa multipolaridade e o desenvolvimento, novos focos de desenvolvimento económico acabam por contribuir para uma mudança no modo de fazer as coisas ao nível empresarial e logo na própria Uhum. teoria da gestão, que vai ter de mudar, portanto, toda a teoria na parte da gestão, governance, por aí adiante, acaba por mudar, acaba por mudar. Correto, Eu correto. notei isso muito porque eu acompanhei muitos os casos de África, no caso da fintech, há Hum. uns anos, e dei isso em aula. E a fintech africana é muito diferente da fintech, por exemplo, norte-americana. A fintech norte-americana Norte-americano. está fortemente ligada a também movimentos especulativos e a ganhar dinheiro rápido. A Exatamente, fintech exatamente. africana era muito interessante porque estava ligada à comunidade, ou seja, É, a a apoiar o sociedade, desenvolvimento da comunidade, da sociedade. tanto a dar primazia ao lado social, que Era. é essa preocupação que, por exemplo, quando eu falava dos eventos extremos de mudanças climáticas em Moçambique, quer dizer, ninguém vai correr para aquelas zonas afetadas e chegar lá a falar de lucros ou de, sei lá, de retornos altíssimos, quando de facto as pessoas nem sequer têm o mínimo de sobrevivência, quer dizer, a Exatamente. responsabilidade social das empresas vai estar em primeiro lugar do que a preocupação em ter mais ganhos, em ter mais riqueza, né? Então, Sim, isso é o que aliás, está, de facto, em jogo. aí entra a tal questão da triple bottom line, a people, planet, profit, portanto, a ligação entre os três, portanto, e a importância Exatamente, disso, dessa dimensão. exatamente, A exato. dimensão stakeholder é fundamental. E eu notei isso bastante nos projetos, É é extremamente fundamental. fundamental. Aliás, a professora estava já a indicar isso, essa dimensão do stakeholder management e da relevância desse ponto. Porque eu notei em vários países em que eles tinham, por exemplo, um projeto era, se não estou em erro, eu estou a falar de memória, mas era o iCow, em que Hum. tinham online, uma plataforma online, e a pessoa investia numa vaquinha virtual. Mas essa vaquinha virtual estava ligada depois a uma vaquinha no terreno. E depois os lucros e estávamos a apoiar ou financiar, estávamos a Hum. apoiar um agricultor local. Local, exato. E isso era muito interessante, e depois os lucros eram partilhados daquilo que seria o resultado da exploração daquela vaquinha, eram partilhados com os financiadores, portanto, de crowdfunding, e eram Exato, pelo próprio agricultor, ou na agropecuária, neste caso, e com os próprios financiadores, portanto, de crowdfunding. E exato. estes projetos de crowdfunding eram interessantíssimos. Outro era ao nível de partilha de conhecimento, era uma plataforma de Uhum, EdTech, uhum, mas que low-tech, baixa tecnologia, basicamente era um sistema de SMS que ensinava, difundia conhecimento, portanto, pela exato. comunidade. Portanto, eram sempre projetos que visavam o apoio da comunidade e o pensamento da comunidade. Exatamente. Isso Exato. E era essa expectativa que se tinha quando realmente as grandes multinacionais entraram em Cabo Delgado logo após a descoberta das reservas do gás natural. Era essa a expectativa de que, de facto, iriam fazer diferença. Primeiro, com a tal filosofia do conteúdo local, iriam envolver as populações locais na produção para fornecer esses grandes projetos. Mas, infelizmente, enquanto não nos livrarmos desta praga do terrorismo, que não é só Moçambique, há outros países do continente africano também que estão a sofrer este mal. Mas enquanto de facto isso não for resolvido, e já há uma luz no fundo do túnel, na medida em que eh, quase todos os países começam, portanto, a olhar para este problema do terrorismo como um problema global e não só específico de determinadas regiões, portanto, do mundo. Então, a partir do momento em que se assume como um problema global, as estratégias também para estancar este mal
passam a ser, de facto, estratégias que trazem alguma esperança de que é preciso eliminar este mal, porque, de facto, ninguém beneficia com isso. Então, havia também esta grande expectativa em Cabo Delgado de que a entrada das grandes multinacionais iriam impulsionar o crescimento da economia dessas províncias portanto, os efeitos iriam se sentir em todo o país, mas, acima de tudo, iria trazer, digamos, uma nova visão às populações locais, a forma como elas produzem, a forma como elas se organizam, portanto, para viver e etc. Mas, infelizmente, tivemos este revés. Pois. Mas é exatamente. O terrorismo, no fundo, a cooperação interpaíses ao nível securitário aqui é fundamental. A estratégia de combate ao terrorismo é fundamental para a própria economia dos países e para o próprio desenvolvimento económico, social, político, Então, etc. correto. O- Sim, Obrigadíssimo, senhora. De nada. obrigadíssimo, professora. É Cá sempre um estou. momento. É sempre um bom momento e um momento de partilha de conhecimento e de experiência e que agradeço muito a sua disponibilidade e Bem. pronto, o vídeo vai ser partilhado online nas plataformas. Uhum. Exato. Ah, e ainda hoje vai ser, ainda agora de manhã, portanto, vai ser enviado. Primeiro vai ser a conversão, depois vamos ver. O YouTube leva o seu tempinho, mas vamos ver. Mas, portanto, entre agora de manhã e à tarde já vai ser Já partilhado vai estar e enviado. disponível. Já vai estar disponível e enviado para os participantes. Obrigadíssimo, professora. Um Eu é bom que dia. agradeço. Um E bom... bom trabalho e sucesso Igualmente, na conferência. igualmente, professora, igualmente. Muito Obrigada. obrigado. Sim, senhora.